Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, eu estou no livro de Gênesis capítulo 20, verso de número 11 e 12. Pessoal, um cidadão aí, amigo, vou dizer amigo, né, que ele leu a Bíblia 4 vezes e falou que não achou aonde fala que o Abraão casou com a própria irmã. Então eu estou mostrando Gênesis capítulo 20, verso de número 11 e 12. E lá em Gênesis, pessoal, capítulo 12 também vai falar a mesma narrativa, só que muda. Lá fala de Faraó e aqui fala de Abimeleque, mas é a mesma narrativa. Eu vou ler aqui, pessoal, e assim então sucessivamente eu vou fazer algumas colocações para que vocês me compreendam. Vamos lá, verso de número 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher, tá vendo? Minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, pessoal, aqui ó, ela era filha do mesmo pai. Então, quer dizer, o Abraão era filho do mesmo pai e casou com a mulher que era filha do mesmo pai, ou seja, era irmã dele da parte de pai, né? Da parte de pai, não da mesma mãe, do mesmo pai, era irmã dele. Então, pessoal, o que você tem que entender aqui, ó? Que aqui o Abraão está afirmando que era mulher, ou seja, mesmo que antes, pessoal, era filha do mesmo pai, ou seja, era irmã dele, mas ele estava tendo relação sexual com ela, ou seja, ela vivia como mulher dele, então era mulher, ué. Era irmã, mas era mulher, estava vivendo com ele como se fosse mulher. Então não precisaria dele mentir, ele teria que ter falado a verdade, não é verdade? Então ele teria que falar a verdade, está tendo relação sexual com ela. Aí, pessoal, o que acontece aqui nessa narrativa? Você vai ver que o redator aqui, ele é um redator que está narrando uma época antiga, em que naquela época lá a cultura casava-se entre família, entre irmãos, para assim então manter a cultura mais forte. A cultura mais forte, pessoal. Então ele vai narrar esse ponto aqui, ó, conforme o que era no passado, porque no passado casava-se entre família, entre irmãos mesmo, e não era pecado. E Deus não condenava ninguém. Deus não condenava ninguém. Por quê? Isso aqui, pessoal, essa narrativa é conforme a cultura lá do passado. Aí, pessoal, com a evolução da mente humana aqui, ó. Aí, com a evolução da mente humana, eles veem que esse negócio de casar entre parente, entre irmão, não era muito bem visto, né? Não era muito bem visto. Aí, o que acontece? Eles lá em Levítico vai começar as proibições. Não te deitarás, né? O irmão com a irmã é abominação. Não te deitarás homem com homem, que é abominação. Aí eles colocam que foi Deus quem proibiu, pessoal, para assim então as pessoas aprenderem a respeitar as leis. As pessoas aprenderem a respeitar as leis. Mas foi Deus quem deu os mandamentos mesmo, pessoal? Não. A mente humana, pessoal, vai evoluindo e assim, então, conforme os acontecimentos lá, eles vão proibindo algumas coisas, né? Tanto é que eles proíbem, né? O casamento de irmão com irmã, homem com homem, não te deitarás também, porque antes os reis também, pessoal, eles casavam, tinha até homem lá no reinado deles, lá, homem com homem, casado homem com homem. Então, eles vão proibindo, colocando as proibições e vão dizendo que é o quê? É Deus quem está falando para assim, então, como eu falei, para que o povo aprendesse a respeitar as leis. Está entendendo agora? Mas foi Deus que falou aqui nesse ponto aqui? Não. Foi Deus quem falou aqui em Levíticos também não. Eles vão narrando, pessoal, a história que vai beneficiar o povo deles ali, pessoal. E ao mesmo tempo, se vocês podem observar, que eles vão menosprezando a Babilônia, vão menosprezando o Egito. Tanto é que eles falam que no Egito, o povo lá era pecador. Que na Babilônia, o povo lá era pecador. Mas quando você vê a história aqui, pessoal, do Abraão, que casou com a própria irmã, eles cometiam os mesmos pecados, pessoal. Os mesmos pecados que eles vão condenar no futuro aqui, ó, eles vão cometendo os mesmos pecados e aí jogar a culpa no Egito, jogar a culpa na Babilônia. Ou seja, eles pegam a sujeira e jogam para debaixo do tapete. Tanto é que o Davi cometeu adultério. E lá no livro de Levítico, pessoal, vai proibir o adultério, dizendo que quem comete adultério tem que ser exterminado, tanto a mulher como o homem, para assim então tirar o mal da sociedade. E isso, pessoal, não aconteceu com o rei Davi. Ninguém não foi apedrejar, nem o Davi, nem a Betseba. E Urias, pessoal, foi morto. E se você observar bem aqui, pessoal, o Deus da Bíblia apareceu em sonho a Abimeleque e avisou ele que a mulher tinha marido, que Deus ameaçou Abimeleque e ia matar o Abimeleque.
se o Abimeleque possuísse a esposa de Abraão. Mas lá no texto do rei Davi, pessoal, que Urias estava na guerra e o rei Davi estava pegando a Betsebe e tendo relação sexual com ela. E por que o Deus da Bíblia não apareceu ao rei Davi e não alertou ele? Por que o rei Davi também, pessoal, igual está lá que ele cometeu adultério, não foi morto pelo próprio Deus? Porque aqui nesse ponto, pessoal, você vai ver que o Deus da Bíblia ameaça o Abimeleque. Mas você vai ver que o rei Davi cometeu adultério e você vê que Deus não fala nada. É como se fosse Deus ficou cego, né? Deus ficou cego. Só depois, pessoal, que o rei Davi comete adultério, que aí vai aparecer quem? Vai aparecer o profeta Natan. Vai aparecer o profeta Natan. Mas aí o rei Davi já tinha cometido adultério e o Urias já tinha morrido. E Deus? Deus não viu nada, né? Deus ficou cego. Por quê? Não é Deus quem está falando. Não é Deus quem está narrando nada. É os redatores, pessoal, que vão narrar a história segundo a vontade deles, para beneficiar a nação deles. E assim, eles vão menosprezando o Egito, menosprezando a Babilônia, dizendo que na Babilônia eles são os pecadores, o Egito são os pecadores. Mas se você olhar a história, pessoal, realmente, você vai ver que os verdadeiros pecadores, pessoal, é os próprios narradores da Bíblia. Tá entendendo? E eles vão colocando que os próprios ali personagens da Bíblia como os próprios os pecadores. Está entendendo? E assim eles vão limpando a barra. Diz que Davi foi segundo o coração de Deus, mas realmente foi? Não foi, pessoal. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo para vocês. É isso aí. Valeu, tchau, tchau.